O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Celebrar Santo André apóstolo é celebrar o protocleto. Padre, o que é protocleto? É o primeiro discípulo. Quem que foi o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus? André. André, Andreas, em grego significa homem, varão. O próprio nome de André denota o que Jesus veio fazer aqui na terra: chamar o homem ao seu seguimento. Santo Agostinho diz assim: seguir Jesus significa imitar Jesus. Vem e segue-me. Ele disse isso para outro apóstolo, São Mateus, Mateus 9:9. E vendo na mesa dos cobradores de impostos, fitou, olhou para ele e disse: segue-me. Imediatamente Mateus levantou e seguiu. Aqui os verbos de ação são muito claros no Evangelho. Aquele tempo, nós estamos em Mateus capítulo 4, versículo 18, 22 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia. Gente, Jesus andava. O que, padre? Jesus andava. Andar faz bem. Andar, caminhar faz bem. Jesus andava, e ele não estava fazendo uma andadinha da casa dele na padaria, da casa dele no mercado, da casa dele ali na capela da esquina. Não, Jesus caminhava, Jesus andava, ele estava caminhando na beira do mar da Galileia. Por isso que a humanidade de Jesus era saudável. Não sei se vocês estão percebendo que a gente não caminha mais, a gente não anda mais a pé, só de carro, moto. Com o tempo isso deixa a cabeça doente. Nós temos cérebro é um órgão do nosso corpo, nós temos emoções, nós temos necessidades fisioquímicas, inclusive para dormir, para refazer os nossos hormônios, para a gente poder ter saúde mental,
emocional para receber o Espírito Santo. Santo Agostinho diz a mesma coisa. Ele diz assim, que a graça pressupõe a natureza. São João Bosco dizia, é preciso formar bons cidadãos para formar bons cristãos. Caminhar faz parte da vida, se mover, né? Keep on moving, se manter em movimento. Nós precisamos mover o nosso organismo físico para que o nosso cérebro, para que a gente tenha concentração, para que a nossa inteligência fique aguçada, para que a nossa vontade não seja violentada pelas nossas paixões. Jesus olhava a paisagem. Imagina ficar à beira do lago de Tiberíades, aquilo é tão grande, aquilo tem quilômetros de extensão. Imagina o pôr do sol no lago da Galileia, mar de Tiberíades, é a mesma coisa, caminhando, aquele vento. Quando eu fui em Fortaleza, no Instituto Hesse, fiz questão de dizer para os irmãozinhos lá, olha, me leva na beira de uma praia deserta, eu quero caminhar. Aí me levou numa praia, tinha ninguém, só tinha eu e Deus. E aí os irmãozinhos que foi comigo, e ali, né, peguei descalço na beira daquela praia, quilômetros e quilômetros, fui andando, fui lembrando de Jesus, andando na beira do mar. Aquilo os especialistas dizem que não tem coisa melhor do que você tirar aquela tensão do teu corpo, quem mora no litoral, caminhar na beira da praia, só com o pé ali na água, na areia, e vai caminhando e rezando, tomando aquele vento. São coisas que nos faz gente. Por que nós estamos vendo um monte de pessoas doentes, aí esse monte de gente doente, problemático, vem tudo para a igreja? Mas graças a Deus que ainda vem confessar, vem procurar um pouquinho de alívio nas suas dores da vida. Mas se a gente vivesse uma vida humana melhor, você ia sentir o sobrenatural, você seria curado. Jesus estava fazendo coisas de gente. Santo André estava fazendo coisas de gente. Ele estava trabalhando, mexendo com as redes, consertando as redes, trabalhando. Agora, o grau de estresse que a gente vive no mundo moderno, sobretudo no Brasil. O Brasil é um país de gente muito agitada. O brasileiro é muito ansioso, muito irascível, porque o brasileiro, ele não consegue fazer a síntese da vida, coitado. Por isso que o brasileiro não tem tempo para viver, só para trabalhar, correr, e quando para, faz coisa errada. O brasileiro, infelizmente, é lascivo, é muito sexualizado, irascível e sexualizado, porque Santo Tomás de Aquino diz assim, que a gente se assemelha ao meio que a gente vive. E se a gente vive no meio de um monte de gente estressada, irada, gente que cobiça o outro, gente que seduz o outro, é o Brasil, outros países também, mas vou falar do Brasil, sou brasileiro. E Jesus estava fazendo coisas de gente, verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem. Quanto falta de humanidade para nós católicos, quanto falta de humanidade para os padres, quanto que falta de educação, formação humana para as pessoas que estão à frente da igreja, para as pessoas que servem, que querem cuidar das situações dos outros, e aquele monte de problema. E vamos rezar, que vai libertar, vai curar. Não. Se não tiver a parte humana, tem cura e libertação, não. Padre Léo falava isso. Padre Léo sempre trabalhou com gente muito estragada, gente muito ferida, gente muito dependente de químico, de tantas coisas. Mas o que tem numa boa casa de recuperação de dependentes químicos? O que tem? Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e natureza. O que André estava fazendo? Ele era discípulo de João Batista, ele estava procurando a Deus, ele estava trabalhando com São João. O que ele estava fazendo? Convivência, fraternidade. E aonde ele estava? Em meio à natureza. Por isso que é André, é homem, é gente. Está faltando
humanidade para nós. Faltando humanidade. E Jesus vê André e vai chamar André ao seu segmento. E o mais bonito de tudo, João capítulo 1, versículo 40, André, que era discípulo de João Batista, vai apresentar Jesus para o primeiro Papa, seu irmão Simão. Pedro, o primeiro Papa, ele é apresentado, Jesus é apresentado a Simão por André. Encontramos o Messias, João 1, versículo 40, encontramos o Messias, vem ver meu irmão, encontramos o Messias, é a primeira profissão de fé do Novo Testamento. São João Batista chama Jesus de o Cordeiro de Deus, mas não chama ele de Messias, daquele que é o Salvador. Mas André sim, chama. São João vai dizer depois, São João Batista vai dizer que Jesus também é o Salvador, o Redentor, aquele que vem da parte de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa homilia é justamente isso: precisamos viver uma vida de gente, não somos máquina de trabalho, muito menos máquina, cabeça de trabalho virtual. Porque o trabalho virtual, antes a gente não sabia disso, mas agora a gente sabe, o tempo com o trabalho virtual, com a cabeça nas mídias, nas redes sociais, isso vai adoecendo, vai trazendo doenças que a gente não conhece. Hoje estava vendo um documentário que saiu do Viktor Frankl. Viktor Frankl, um grande psicólogo judeu, austríaco, da logoterapia, né? Que ensina para nós que o verdadeiro ritmo da vida, a verdadeira esperança de existir é o sentido da vida. Ele que ficou 3 anos no campo de concentração em Auschwitz, perdeu toda a família, um homem promissor, um médico que ia estudar nos Estados Unidos, abandonou tudo, deixou os estudos porque entrou dentro da Catedral de Viena e foi procurar uma voz íntima de Deus no fundo do seu coração. E ali ele deparou com o 4º mandamento: honra pai e mãe, porque habitarás a Jerusalém celeste. E ali ele opcionou de não ir para os Estados Unidos. Ele poderia ir para os Estados Unidos estudar, fazer psiquiatria, seu doutorado, mas ele ficou na Áustria, que tinha sido invadida pelos nazistas, para cuidar do seu pai e da sua mãe, para viver a vida ali. E vendo as pessoas desesperadas, porque elas foram coibidas na sua liberdade, foram presas, torturadas psicologicamente, se jogavam contra aquela cerca elétrica para tirar a vida. E numa noite que ele não conseguia dormir, ele passou os braços por trás das costas, pegou uma mão na outra e falou para si mesmo: eu vou sobreviver, eu vou sair daqui, eu vou sobreviver. E saiu, se tornou um grande homem, um dos maiores homens de todos os tempos, Viktor Frankl. A Igreja Católica ama esse homem pelo bem que ele fez para a humanidade e continua fazendo, mesmo sendo judeu, não professando a fé em Cristo Messias, mas vai saber só lá no fundo do coração dele, né? E pela logoterapia, quantas pessoas têm sido alcançadas nessa face da terra, em todo o mundo, graças a Deus. Mas Viktor Frankl dizia: o homem pode suportar todos os males, menos a falta de sentido. E como ele dizia que é importante a gente não sobrecarregar a nossa mente, porque aí a gente perde a noção de quem nós somos. Quem deixa sua mente sobrecarregar, e o negocinho bom para sobrecarregar a mente é o tal de internet, hein? Rede social, televisão, sobrecarrega, aquilo vai para o inconsciente, a pessoa acorda agitada, ansiosa. Por isso que estudos já estão dizendo, quanto mais a gente for deixando isso de lado, usar só quando for necessário, uma formação, um estudo. Por isso que eles estão pilhando as pessoas para trabalhar em home office. Para quê? Eles sabem
que um pai de família, uma mãe de família, trabalhando em home office, e aquela coisa pilhando a cabeça. Não tem cabeça que aguenta isso por muito tempo, meus irmãos. E Jesus, caminhando na beira do mar da Galileia, ele vai ver um homem como você, um ser humano, e vai chamar ao seu discipulado. É André que vai pegar junto com Felipe os 5 pães e 2 peixes para que Jesus possa realizar o milagre. É André que vê uma turma de gregos que está querendo ver Jesus, João 12:20, e leva esses gregos, que não eram judeus, eram de outra cultura, eram pagãos, eram filósofos, vai levar até Jesus para receberem o Evangelho, a boa notícia. André, irmão de Simão Pedro, quem apresentou Jesus ao primeiro Papa, o primeiro discípulo. Depois ele vai evangelizar na região da Acaia, que a gente conhece hoje como Grécia. Vai evangelizar também a região da Ucrânia, do Mar Cáspio, do Mar Negro, perto da Rússia, perto da Armênia, já indo para o Cazaquistão. Ele vai evangelizar toda essa região e no fim da vida vai ser crucificado. No ano 60, Santo André vai dar o seu testemunho de Jesus Cristo. Um homem cheio de fé, pregava o Evangelho sem medo, com coragem, com alegria, vai ser crucificado em forma de X. A sua cruz tem forma de X. E por que a cruz de Santo André tem forma de X? Porque os apóstolos, muitas vezes, eles não se sentiam dignos de morrer como nosso Senhor Jesus Cristo. Seu irmão São Pedro vai pedir para os algozes virar a cruz dele de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu Senhor. Os apóstolos tinham tanto amor pela cruz, tanta veneração pela cruz, que eles não queriam morrer exatamente igual Jesus. E aqui está, meus irmãos, nós também temos que abraçar a nossa cruz, e olhando esse ícone de Santo André, com a cruz, carregando a cruz em forma de X, aqui está a síntese da tua vida. Todos nós, e eu chego na essência dessa homilia, onde o Espírito Santo quer nos ensinar, todos nós trazemos em nós mesmos o nosso suplício. Você traz em você mesmo a tua cruz, a tua purificação. Você não tem como escapar disso, não tem como esconder disso. Aonde você for, com quem você for, você vai levar a tua cruz, porque ela está no teu ser. Você leva em você a sua cruz, o seu suplício. Às vezes a cruz de uma pessoa são seus olhos, porque ela não enxerga. Outro é porque o coração já não está bem, a pessoa está carregando aquele problema cardíaco. Quantos coitadinhos que carrega problemas renais, que precisa fazer hemodiálise, aquela tristeza. Outro não tem o pâncreas funcionando, é diabético. Outro tem um problema gravíssimo de respiração, de saúde. Ali está a cruz, ali está o suplício. O outro tem problemas mentais, outro tem problemas relacionais, outro foi abandonado. Aonde nós formos e com quem nós formos, aonde estivermos, ali estará o nosso suplício, ali estará o nosso calvário, ali estará a nossa purificação. Não desistamos de seguir Jesus. Seguir Jesus significa imitar Jesus. Imitar Jesus não é outra coisa senão fazer a vontade de Deus. E diz a tradição que quando Santo André foi ser crucificado, foi se entregar, ele rezou assim: salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada, tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada, tira-me do meio dos homens, entrega-me ao meu Mestre
e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Ele pede que a cruz o tire do meio dos homens e o leve para aquele que também na cruz morreu e nos salvou. Nós vamos protelando, a gente não gosta de ouvir coisas profundas, a gente não gosta. Se vem coisas profundas da família, a gente não gosta. Se tem alguma coisa profunda, a gente gosta de coisas de prosperidade, dinheiro, vai dar tudo certo, bênção, mas leva a gente a fazer uma reflexão profunda da vida. Você vai ver que nessa reflexão, ali está o teu suplício, a tua cruz. E essa cruz não tem como varrer para debaixo do tapete, não tem como. Você tem que fazer como Santo André e todos os apóstolos, você tem que abraçar essa cruz com amor. Padre, o que é abraçar a cruz? É fazer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus com humildade, obediência, com fé, está abraçando a cruz com amor. E quem abraça a sua cruz por amor, é abraçado por Nossa Senhora. Gosto muito daquele ícone de João Paulo II, que tem Nossa Senhora envolvendo São João Paulo II e abraçando ele. Diz que num momento de muito sofrimento, o Papa João Paulo II abraçou uma imagem de Nossa Senhora, alguém foi lá e bateu a foto. Na hora de revelar, viu que a Virgem Maria estava abraçando São João Paulo II. Assim acontece com aqueles que abraçam a cruz das suas vidas. Quem, por amor a Deus, não volta para trás, não se revolta, não se afasta da igreja, não se afasta das coisas santas e continua em meio aos espinhos e pedras e desafios, e continua, cai, levanta e continua e não desiste, como fez Viktor Frankl, como fez grandes homens e mulheres da história, como fizeram santos. Não desiste. Pode ter certeza, ali tem uma mão invisível te sustentando. Essa mão é a mão de Deus, é o teu anjo da guarda, é a Virgem Maria, é a divina providência, que vai fazendo com que nós sejamos também gente, não esqueça disso. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Parece que a gente esqueceu da verdadeira humanidade de Cristo, e nós estamos perdendo também aquilo que é próprio do ser humano, que é caminhar, pescar, nadar, fazer coisas próprias de gente, se alegrar. Parece que a vida só virou trabalho, virou intercessão, oração, atender os outros, trabalho, atender, trabalho. Não, gente, vai ficar doente, vai surtar. Temos que ter momentos de leveza, de distensão, porque a vida é constituída de tensão e distensão. Se você não tiver momentos de descanso, de recreação, você vai ficar perturbado psicologicamente, e é por isso que a gente não tem mais com quem contar. As pessoas não estão bem. Esse estilo de vida moderno, século 20, 21, esse estilo de trabalho, de uma jornada de 12 horas, parece que ninguém mais tem tempo para Deus. Jogou só ali para o domingo, a missa, e olha lá. Padre, qual que é o remédio? O remédio também nós trazemos em nós mesmos. A cruz é o remédio da nossa vida. A cruz é o remédio. Santo André foi pregado na sua cruz, e ele carregava essa cruz desde a primeira vez que ele viu Jesus. A cruz está em nós. São João Maria Vianney diz que nós mesmos somos formados, somos constituídos em forma de cruz. Você pode ver a cabeça, os pés e o tronco é em forma de cruz. Até o ser humano é em forma de cruz. Trazemos a cruz em nós mesmos. E se soubermos amar a nossa cruz, ela vai matando esse homem velho, vai destruindo esse veneno que está dentro de nós, e a gente vai começando a gostar e aspirar daquilo que é
é de Deus. Tem gente que não suporta de jeito nenhum o sofrimento. Mas quem que suporta o sofrimento? Nem Deus não quer o sofrimento. Mas o sofrimento é uma condição humana, é uma condição de vida. E se você não for humilde para saber viver o mistério da cruz, do sofrimento, da existência, do sentido da vida, nós não vamos suportar viver bem, nós vamos vegetar. E a gente está vendo um monte de gente vegetando, um monte de gente estranho, um mundo esquisito. As pessoas só pensam em coisas materiais, só pensam em prazeres, e quer fugir da realidade com drogas, com sexo, com prostituição, com consumismo. E às vezes não falta também os excessos e desequilíbrios religiosos, por isso que tem tantas seitas, por isso que as pessoas vão oferecer os sacrifícios aos demônios, por isso que tem tantos charlatães, porque as pessoas vão também querer aliviar os seus sofrimentos na religião e vão para falsas religiões. Jesus chamou um homem, André significa homem, gente, seja uma pessoa, seja humano. Não esqueça que você é gente, que você é ser humano, que você precisa de dormir, que você precisa alimentar bem, que você precisa de amor, de afeto, de carinho, precisa de vida humana. Não esqueça disso. Você não é a máquina de rezar e de trabalhar, não esqueça disso, jamais. São Bento, que tinha esse lema, orat et laborat, vivia em meio à natureza, vivia em meio também ao silêncio, trabalhava, caminhava, cuidava das plantas, cuidava da horta, cuidava dos peixes, das ovelhas, dos animais, via o pôr do sol. Isso que é calmante, isso que é remédio, isso que é anti-inflamatório. E nós que estamos cravados no meio das grandes cidades, doentes, cidades que vão se debatendo nos seus estresses, nós vamos ficando igualzinho. Que Deus nosso Senhor tenha piedade de nós. E Jesus quer encontrar os seus discípulos em meio às coisas normais da vida, na simplicidade da vida. Ali nós vamos ser apóstolos, vamos seguir Jesus até o suplício da cruz, porque é nesse suplício que está a nossa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória minha.